Até hoje, quando o vento bate forte contra a janela do quarto, eu juro que ouço ele raspando na parede dos fundos. E eu sei que ele ainda está por aqui, de alguma forma, esperando que eu baixe a guarda. É um tipo de medo diferente, sabe? Não é medo de ladrão ou de gente mal intencionada. É o tipo de medo que te seca por dentro, que tira sua capacidade de respirar fundo, te deixando vulnerável. Eu era uma pessoa simples. Minha vida era regrada. Acordava às 5 da manhã, preparava o café forte, dava comida para o Pretinho, meu gato preto de pelos longos, e esperava o sol. Minha casa, uma casa de tijolos vermelhos no fim da rua, sempre foi meu santuário. Pesada, com aquela porta maciça de madeira que sempre me deu uma sensação de segurança absoluta. O máximo de confusão que eu tinha era o José, meu vizinho, reclamando que as galinhas dele estavam comendo minhas flores. O José é um bom homem, mas vive de lendas antigas. Ele sempre fala do corpo seco, uma coisa que, segundo ele, vagueia por aí, sugando a vida, deixando tudo seco por onde passa. Eu sempre ria, dizia que era coisa da cabeça dele, resultado de muito sol na horta. Mas a coisa começou a ficar esquisita no meio de março. O Pretinho, que é o gato mais agitado que já existiu, começou a mudar. Em vez de correr e derrubar as coisas, ele ficava estático. Horas, olhando para o canto do quintal, onde o muro faz sombra por causa do pé de manga. Eu tentava chamá-lo, mas ele só mexia a ponta do rabo, os olhos enormes, amarelos, fixos naquele ponto. Eu pensei, deve ser rato, algum bicho. Mas Pretinho nunca teve medo de rato. A situação escalou quando José veio me visitar numa tarde de quarta, a cara fechada. Ele não queria café. Ele queria falar sobre as galinhas. 10 galinhas, mortas, mas não como se tivessem sido atacadas por uma raposa. Ele usou a palavra secas, Raimunda. Estão duras, secas. Parece que a vida foi sugada delas. Nem sangue, nem nada. Só osso e pena. Eu tentei acalmá-lo. Sugeri que poderia ser doença, mas o tom dele me deixou inquieta. Naquela noite, a luz da rua em frente à minha casa começou a piscar de forma errática. Era um tipo de falha elétrica que eu nunca tinha visto. Não era só apagar. Era como se estivesse lutando para ficar acesa. E a luz morria e voltava, deixando sombras que se moviam de forma estranha no muro. Foi a primeira vez que senti meu estômago gelar. Depois do relato de José, eu não consegui mais ignorar. O preto continuava naquele estado catatônico, olhando para o quintal. Quando ele miava, parecia um som raspado, não o miado gordo e alto dele. Eu comecei a dormir mal. Eu checava todas as janelas e portas 3 vezes antes de me deitar. Uma paranoia que nunca tinha me pegado. Lembro-me claramente da noite de sexta-feira. José tinha ido para a cidade. Eu estava sozinha. O tempo tinha mudado de repente. O ar ficou pesado, seco, quase sem umidade, o que era estranho para a época. Eu estava na cozinha, tomando um chá para acalmar os nervos, quando ouvi. Não foi um barulho alto, mas algo que furou o silêncio denso da noite. Era um som de arrasto, não como alguém puxando um saco de lixo, mas como algo muito leve, muito magro, sendo raspado sobre a terra batida lá fora. Naquela hora, meu coração disparou de um jeito que eu pensei que fosse ter um ataque. Eu senti aquele suor frio escorrendo pela minha nuca. Eu pensei, é só o vento, Raimunda. O vento mexendo o galho. Mas o vento não faz aquele som arrastado e ritmado. Era lento, pausado.
e vinha da lateral da casa, caminhando na direção da lavanderia. Eu me levantei devagar, as mãos tremendo tanto que a xícara fez um ruído na bancada. Peguei meu celular, mas é claro, no meu bairro, o sinal era péssimo e naquela noite estava completamente morto. Eu me arrastei até a janela da cozinha, aquela que dá vista para o quintal. Estava muito escuro, mas a luz fraca da lua, que parecia ter dificuldade em atravessar a névoa seca, me deu uma visão parcial. Eu vi. Não era grande, não era gordo. Era alto, incrivelmente alto e esguio, fino como um graveto velho. A silhueta era tão seca que parecia que a luz passava por ela, deixando apenas uma forma indefinida de sombra e osso. Parecia que a criatura estava se arrastando, não andando. Ela parou perto da cerca e se virou. E eu senti que estava olhando diretamente para a minha janela, mesmo que eu estivesse na escuridão. O silêncio que se seguiu foi o pior. Um silêncio que parecia sugar todo o som do mundo. Eu não gritei. Não consegui. O medo me paralisou. A garganta ficou seca, totalmente seca, como se eu também estivesse secando por dentro. Eu só conseguia respirar em curtas golfadas. A criatura começou a se mover de novo, e dessa vez ela estava vindo direto para a casa. Eu me afastei da janela, tropecei e caí na cadeira, batendo o quadril. Aquela dor me trouxe de volta. Lembrei das histórias de José. O corpo seco odeia o que é vivo e vibrante, odeia fogo, e em algumas versões, água corrente. Eu não tinha água corrente suficiente, mas eu tinha uma chaleira no fogão cheia de água quente que eu ia usar para o meu escaldapés. E eu tinha o velho lampião de querosene que meu pai insistia que eu mantivesse abastecido para emergências. Corri para a lavanderia, o coração batendo na garganta. O som de raspagem agora estava na porta dos fundos. Não era um bater, era um atrito lento, metódico, de algo tentando achar a fraqueza da madeira. Eu podia ouvir a madeira rangendo e as farpas sendo puxadas. Eu sabia que a porta maciça da frente me daria mais tempo, mas a porta da lavanderia era antiga. Agarrada ao lampião, conseguia acendê-lo rapidamente, as mãos escorregadias de suor. A luz era forte, amarela e quente. Enquanto o cheiro de querosene invadia o ar, a criatura do lado de fora deu um puxão violento na porta. Eu me joguei contra o balcão. Eu vi um pedaço da madeira da porta voar para dentro. Eu gritei. Não de medo, mas de raiva, de desespero. Peguei a chaleira fervente. Eu não tinha tempo de abrir a porta para jogar. Então mirei na pequena janela alta da lavanderia, que ficava destrancada para a ventilação. Joguei a chaleira com toda a força, quebrando o vidro. A água quente se espalhou para fora. Eu errei a criatura, mas o barulho do vidro quebrando e o vapor súbito de água fervente no ar seco pareceu perturbá-lo. O arrasto parou. Por um momento, só houve o som do meu ofegar e da água pingando. Então, a criatura se afastou. Devagar, o som do arrasto ficou mais fraco e sumiu na escuridão. Eu fiquei ali, encostada no balcão, segurando o lampião aceso, até o sol nascer. José chegou de manhã, me encontrou agarrada à luz, o pretinho finalmente saindo de debaixo da cama, e viu a porta da lavanderia, lascada e rasgada. Ele não perguntou nada sobre o corpo seco. Ele só me abraçou. Eu mudei as portas, reforcei as janelas, mas nunca mais dormi direito naquela casa. Eu sei o que eu vi. Aquela coisa não foi embora, só recuou. E toda vez que o ar fica seco demais e o silêncio se instala, eu seguro o lampião. Porque eu sei que um dia
ele vai voltar para tentar terminar o que começou. Ele me deixou seca por dentro e o trauma, ele levou. E ele pode vir buscar o resto a qualquer momento. Preciso confessar, eu ainda checo o celeiro 3 vezes antes de anoitecer e não durmo direito desde que tudo aquilo aconteceu. O silêncio na nossa fazenda, que antes era paz, agora é só uma armadilha. A gente vive aqui na Fazenda Santa Clara há mais de 20 anos. Eu sou Vandeco. Minha esposa é a Mariana. E temos 2 filhos, o Felipe, que está na faculdade, e a Ana, que ainda está no ensino médio. A vida é dura, mas honesta. A gente trabalha com gado de corte, mas principalmente com porcos. O cheiro de ração e terra molhada é o que eu chamo de lar. Isso era o normal. A primeira vez que a rotina quebrou foi numa terça-feira. Eu lembro porque Mariana tinha feito pamonha no dia anterior. Eu fui cedo, antes do sol nascer, para alimentar o chiqueiro. Abri o portão e o silêncio era estranho. Não o silêncio da manhã, mas um silêncio pesado. Os porcos deveriam estar gritando de fome. Mas só o Rex, meu cachorro vira-lata, estava ali, choramingando perto da cerca, tremendo todo. Quando cheguei mais perto, o ar gelou no peito. Tinha 10 porcos deitados, mortos. Eu achei que fosse doença, talvez peste suína, mas quando virei o primeiro animal, vi que não era. Não tinha sinal de luta. Eles estavam perfeitamente intactos, sem nenhuma ferida grande, sem vísceras expostas. O único sinal era um par de pequenos furos, limpos e cirúrgicos, logo abaixo da mandíbula. Eram furos perfeitos, pareciam feitos por uma agulha muito grossa. E o sangue? Não havia sangue no chão. Nenhum. Os animais estavam completamente drenados. Eu sou produtor rural, sei o que é predador. Um coiote destroça, um ladrão leva. Isso parecia trabalho. Um trabalho limpo e silencioso. Tentei racionalizar. Talvez um animal de rapina novo, algum tipo de vampiro de gado. Sei lá. Eu contei para Mariana, mas omiti os furos. Disse que era uma doença misteriosa, para não assustar. Fomos à cidade, chamei um veterinário, o Tiago. Ele olhou os corpos, balançou a cabeça, coçou a barba e disse: Vandeco, isso não é doença. É bizarro. Sequestro de sangue, literalmente. Nunca vi nada assim. A gente enterrou os porcos e eu tentei seguir em frente, mas a paranoia já tinha começado a se instalar. Olhei para a cerca, procurando pegadas, mas só encontrei rastros de algo muito fino, quase como cascos de cabra, mas muito, muito leves, sumindo na terra dura. Naquela noite, pela primeira vez em 20 anos, eu dormi com o meu revólver, um calibre .38 velho, debaixo do travesseiro. Eu sentia que alguma coisa tinha provado o nosso rebanho e que iria voltar. Ele voltou. 4 dias depois. Estava chovendo forte, aquela chuva de final de tarde que faz a fazenda parecer uma ilha de lama. Eu estava assistindo ao jornal com Mariana, tentando me distrair, mas a tensão estava grudada no ar. A chuva batia na telha e o som era alto, mas, de repente, eu ouvi um som diferente. Não era um trovão, não era o vento. Era um barulho metálico e abafado vindo do lado do galpão de ferramentas, bem perto do estábulo das ovelhas. Rex, que estava deitado na sala, levantou as orelhas e soltou um grunhido baixo, um som que eu nunca tinha ouvido dele. Era medo puro, não raiva.
Ele nem tentou ir para a porta. Eu peguei a lanterna e o revólver. Mariana segurou meu braço. Não vai, Vandeco. Liga para o Tiago, para a polícia. Mas a gente sabe como é o interior. Até a polícia chegar, já teriam levado tudo. Ou pior, eu não conseguia ligar. A chuva tinha deixado o sinal do celular péssimo, caindo e voltando. Eu vesti a capa de chuva, o coração batendo na garganta. Fui para o galpão devagar, passo a passo na lama, a lanterna cortando o nevoeiro úmido. Quando me aproximei da cerca das ovelhas, o cheiro atingiu. Não era cheiro de animal morto. Era um cheiro ácido, químico, como se estivessem queimando borracha molhada. Parei. Não havia mais barulho, só a chuva. Eu estava com tanto suor frio que a capa de chuva parecia grudar na minha pele. Levantei a lanterna, mirando na direção da cerca. E então eu vi. Não era grande. Não era um urso. Era alto e magro, curvado sobre a cerca, de costas para mim. A silhueta era quase humanoide, mas terrivelmente distorcida, com membros longos e finos demais. E então ele se moveu. Virou a cabeça em um ângulo que não era natural. E eu vi os olhos. Eles eram grandes, redondos e não refletiam a luz da lanterna. Eles emitiam luz. Um brilho amarelo esverdeado e doentio. Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei cair a 38. Eu congelei. A coisa me encarou por uns 3 segundos que pareciam uma eternidade. O corpo dela parecia tenso, como se estivesse pronto para saltar. Eu senti que ele estava me estudando, me pesando, decidindo se eu era uma ameaça ou um lanche. Era uma inteligência fria, não o instinto de um predador comum. Eu senti um terror tão profundo que minhas pernas ficaram moles. Eu não atirei. Eu simplesmente não conseguia. Fiquei ali, emudecido. O confronto não durou. Quando eu finalmente consegui erguer o revólver, a coisa se jogou para trás, na escuridão. Não correu, nem voou. Simplesmente se moveu rápido demais, se fundindo com a noite e a chuva. Eu disparei 2 tiros, mais para dar vazão ao pânico do que para acertar. Os tiros ecoaram de forma patética no temporal. Voltei para casa correndo, deslizando na lama, jogando a porta para trás e trancando o ferrolho. Mariana estava na cozinha, chorando, com o telefone na mão, sem conseguir completar a chamada. Eu abracei ela, o corpo inteiro tremendo, o cheiro de borracha queimada ainda nas minhas narinas. Eu disse a ela, disse a verdade sobre o que vi. Não é um animal, Mari. Não é daqui. É magro, rápido. E aqueles olhos. Meu Deus, aqueles olhos. Passamos o resto da noite encostados na parede, a luz acesa, ouvindo a chuva. Não ouvimos mais nada vindo de fora. Mas o medo não vinha do barulho, vinha do silêncio. No dia seguinte, a cena era a mesma. Mais 3 ovelhas mortas, drenadas, com os mesmos furos perfeitos. A diferença era que, desta vez, havia uma espécie de baba grossa e transparente seca no arame farpado da cerca. Nunca chamei a polícia para contar o que realmente vi. Quem acreditaria em olhos brilhantes e pernas finas atacando o gado? Eu sei o que diriam. O estresse da fazenda. A bebida. Eu perdi a maioria dos porcos e algumas ovelhas. Tivemos que vender o gado de corte antes do tempo para cobrir os prejuízos. A fazenda Santa Clara nunca se recuperou totalmente. O trauma, no entanto, ficou. Toda noite, antes de dormir, Mariana verifica se todas as janelas estão vedadas, mesmo as que não abrem. Eu, por outro lado, nunca consigo deixar de olhar. Se eu estou na sala, olho para a escuridão do celeiro.
Se eu estou no quarto, olho para o campo aberto. É como se eu esperasse ver aqueles 2 pontos de luz amarela esverdeada de novo. Eles não voltaram para atacar o gado. Mas, às vezes, eu estou na varanda ao anoitecer, tomando um café, e o vento para. O som dos insetos morre, e eu sinto aquela mesma sensação de ser estudado, de ser avaliado. Uma noite, eu juro, vi um rastro, aquele mesmo rastro fino, na poeira perto da caixa d'água. Não vinha nem ia para o chiqueiro. Vinha da mata e parava. Parava bem de frente para a nossa janela. Eu acho que a coisa não estava mais interessada em se alimentar. Estava interessada em ver se eu ainda estava aqui. E isso, de verdade, é o que me tira o sono até hoje.